O presidente Lula, segundo o último boletim médico de ontem, após o exame que ele fez para averiguar as consequências da queda que teve semana passada no Palácio da Alvorada, que o impediu de fazer, nos últimos dias, ao menos 3 viagens internacionais e também dentro do Brasil, tanto que não participou do encerramento da campanha do candidato Boulos à Prefeitura de São Paulo, onde ele, presidente, tinha muito interesse. Pois bem, o resultado diz que está bem, não é? Mas ainda ele tem recomendações de não sair de Brasília. O PT Nacional, que está em ebulição por conta dos resultados da última eleição municipal, o partido não se saiu bem, agora acrescentou uma outra preocupação, a da possibilidade de o presidente Lula não disputar a reeleição. O partido só tem o presidente Lula como o expoente, pois já experimentou outro seu melhor quadro, Fernando Haddad, atual ministro da Economia, e que não teve sucesso nem da disputa pelo governo do estado de São Paulo, nem tampouco pela presidência da República. Lideranças nacionais do PT falam da falta de lideranças no partido, que se o Lula realmente não for candidato à reeleição, o partido terá muita dificuldade, não só para disputar a presidência, como manter os governadores de estado, os senadores da República que hoje ele tem. A renovação de quadros do PT é discutida já há algum tempo, mas fica apenas na discussão. O partido está envolvido neste momento, um ano antes do fim do mandato dos atuais dirigentes partidários, da troca de comando do PT nacional, do Diretório Nacional e dos diretórios estaduais e também dos municipais. Aqui no Ceará, como nós dissemos um dia desse, já está a discussão bem avançada, porque alguns petistas, sobretudo os ligados a Luiziane Lins, alegam que o ex-governador Camilo Santana infiltrou muita gente sem a ideologia petista nos comandos do partido no interior do estado. Parece não haver mais qualquer dúvida quanto à eleição do deputado Fernando Santana para presidir a Assembleia Legislativa Cearense na disputa que acontecerá em dezembro vindouro. Só um fato distoante em relação à quase unanimidade da vitória de Fernando Santana, ele, no momento, é o candidato da casa, porque é o candidato da maioria, da grande maioria dos deputados estaduais, que não enxergam nem em Osmar Baquite e nem em Romeu Aldigueri nomes suficientes que possam defendê-los como um futuro presidente do Poder Legislativo. Fala-se em outros nomes dos que estão fora da Assembleia, como o deputado Salmito Filho,
e o deputado José Albuquerque, Zezinho Albuquerque, que já foi presidente da Casa em algumas oportunidades. Esses dois ainda não voltaram para a Assembleia, continuam no secretariado do governador Eumano de Freitas. No caso de Zezinho Albuquerque, o que se sabe é que ainda em 2022, para a formação da grande composição que ajudou a eleger o governador Eumano de Freitas, havia sido assegurado a ele, pelo apoio do PP à candidatura de Eumano, havia assegurado a ele a vaga de presidente da Assembleia a partir do início do próximo ano. Mas a eleição para esse presidente, que comandará a Assembleia nos 2 próximos anos, a partir de fevereiro de 2025, a eleição acontece agora até o dia 20 de dezembro. Esse compromisso que teria sido firmado entre o ex-governador Camilo Santana, o governador Eumano de Freitas, que na época era candidato, deputado estadual e candidato a governador, e o atual presidente da Assembleia, hoje eleito prefeito de Fortaleza, esses 3 teriam assumido o compromisso com Zezinho Albuquerque de que ele seria o próximo presidente da Assembleia Legislativa. O resultado das eleições municipais podem impedir que esse acordo seja concretizado, se bem que eu já achava muito difícil de ele ser concretizado, porque se o governador Eumano de Freitas tem a intenção de ser candidato à reeleição, lógico que ele gostaria de ter um dos seus, não aliados, mas dos seus, do seu partido, do seu círculo de amizade, como presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia dá uma colaboração muito grande ao governo, mesmo que a Assembleia não seja uma secretaria de Estado, como está sendo a atual, mesmo não sendo, o presidente da Assembleia dá uma grande ajuda ao Poder Executivo, notadamente no segundo período da administração, quando o governador precisa de aprovar algumas matérias que facilitem a sua negociação para a disputa de uma reeleição. Vamos aguardar, está perto de se resolver esse problema da Assembleia, como também resolver o problema da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, porque até bem pouco a senhora Omélia Santana, ex-primeira-dama, era a única favorita. Agora entrou o nome da ex-governadora Isolda Sela, por conta de sua derrota na disputa pela Prefeitura de Sobral no último dia 6 de outubro. O prefeito eleito de Fortaleza parece ter preferido descansar em uma praia de Portugal. Ele teria sido visto nos últimos dias em Cascais, conhecida praia de Portugal. Lá em Cascais, amigos e correligionários do prefeito eleito têm bons e atraentes apartamentos. De lá, pela proximidade com a capital, com Lisboa, todo dia ele pode estar nos centros mais atrativos da capital de Portugal, como o famoso El Corte Inglês, restaurantes
a Partido Solar dos Presuntos, que é um dos mais antigos, mas ainda é um dos renomados da capital portuguesa. Evandro só volta à Fortaleza na próxima semana, quando deverá indicar os seus nomes para formar a equipe de transição. A equipe de transição do governo municipal só deverá começar a trabalhar a partir do próximo dia 10. O governador do estado alterou o comando do sistema previdenciário do estado. Saiu publicado no Diário Oficial de ontem o ato do governador que resolve exonerar Adriano Pinheiro dos Santos do cargo de provimento em comissão de presidente, integrante da estrutura organizacional da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará. E ato contínuo nomeou para o mesmo cargo, óbvio, José Juarez Diógenes Tavares, a partir de hoje. A Previdência do Estado do Ceará tem um déficit muito grande que preocupa a situação fiscal do Estado. O governo já vai ter que fazer uma outra reforma na Previdência, o que não é fácil, porque a reação dos servidores em atividade, dos aposentados e dos pensionistas é muito grande, porque quando se fala em reforma da Previdência, pensa-se de imediato no aumento da contribuição previdenciária, que antes era paga apenas pelos servidores em atividade. E de uns anos para cá, também passou a ser paga pelos aposentados e pensionistas. O governador Eumano Santana também ontem nomeou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, André Luiz Araújo Barbosa, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de assessor especial de relações comunitárias, integrante da estrutura organizacional da Casa Civil, a partir de hoje, 1º de novembro. O tenente-coronel, André, já exercia essa função há algum tempo e nela causou alguns dissabores a aliados do próprio governo, porque ele, ligado diretamente, aliás, ele já foi ligado diretamente a Roberto Cláudio, quando era presidente da Assembleia e quando foi prefeito de Fortaleza. Depois passou a ser aliado do ex-governador Camilo Santana. E, trabalhando para Camilo, ele causou muitos dissabores para aliados do governo. E, nas eleições municipais deste ano, foi o terror para alguns candidatos a vereador na chapa do próprio governista Evandro Leitão. Ele trabalhou diretamente para ajudar o vereador Léo Couto. Portanto, essa nomeação não deve ser do agrado de muitos dos vereadores eleitos neste ano, mas ele é o nome do ex-governador, trabalha para o ex-governador Camilo Santana. A política cearense tem muito de brigas localizadas nos municípios.
Em Iguatu, por exemplo, a briga lá é um pouco mais acirrada, com o grupo do deputado Agenor Neto, que vem lá do pai dele, do Ilo, e do deputado Marco Sobreira, que também vem lá do pai dele, Marcelo Sobreira. E nos últimos anos, são todos dois grupos governistas. Os dois grupos são governistas. Nos últimos anos, os líderes políticos governistas conseguiram um armistício entre Agenor e Marco Sobreira. Até porque o Zé Ilo, pai do Agenor, morreu recentemente. Mas ele, enquanto viveu, foi o líder desse grupo lá do Agenor. E agora, nas eleições, cada um desses grupos teve o seu candidato e a briga voltou a ser intensa. O Marco Sobreira, há poucos dias, nesta semana, fez um discurso lá na Assembleia e acusou o grupo do Agenor e o Agenor propriamente. Ontem, o Agenor foi para as redes sociais, num vídeo longo, relatando que eles já tinham brigado muito, mas chegaram a um entendimento que deveriam acabar com essa briga, mas que o deputado Marco Sobreira resolveu voltar com a briga. E ele, nesse vídeo longo, ele diz muitas coisas, muitas, graves até, e inclusive inclui depoimentos de um candidato derrotado à prefeitura de Iguatu, que no início era apoiado pelo grupo do deputado Marco Sobreira, mas diz que foi traído pelo grupo do Marco Sobreira ou pelo Marco Sobreira e admite que tenha sido derrotado por conta disso. Em Iguatu, o prefeito é um jovem advogado, cujo pai, Roberto Costa, o nome dele é Roberto, já tinha sido prefeito de Iguatu, mas há muitos anos. O candidato do Agenor era o seu filho, Ilo Neto, que perdeu a eleição para esse advogado, que foi candidato pelo PSDB. Pois bem, nesse vídeo, o Agenor põe o depoimento desse candidato derrotado, põe o depoimento de um radialista lá que denuncia umas irregularidades, mesmo com a participação dele, ele confessa que foi conivente em algumas irregularidades praticadas pelo deputado Marco Sobreira e um áudio do ministro Camilo Santana também escrachando o grupo do deputado Marco Sobreira. Vamos ouvir só a parte final desse vídeo do Agenor Neto. Do caráter dessa pessoa. Então, quero dizer, Marco Sobreira, você pode fazer o que quiser, que estou pronto e preparado qualquer denúncia sua. Como eu estou também preparado para fazer denúncia. Você que faz extorsões aos políticos do estado do Ceará, junto com seu tio. Vocês dois são agiotas. Chega no período de eleição, diz que tem onde pegar um dinheiro emprestado, onde esse dinheiro é teu. Agiotando em favor de si próprio, emprestando dinheiro para aliados políticos. É assim que tu faz política. Faz política para fazer dinheiro. Como o povo de Iguatu sabe que em 2020, como é que tu fez dinheiro tirando a tua candidatura? Como agora tu fez dinheiro traindo o SAR, largando o SAR para apoiar o candidato contra o governador Elmano de Freitas, contra o ministro Camilo Santana, contra o projeto do Ceará. Você, Marco Sobreira, é quem rasgou o número do 13 e mandou filmar para colocar o número 45. Portanto, meu caro,
Pode vir da forma que você quiser, que eu estou pronto e preparado para encarar qualquer ataque seu. Vamos sair. Quero dizer a você também, você me atacou na Assembleia. Próxima semana eu vou te responder lá. Aonde você me atacar, terá o contra-ataque. Infelizmente eu não queria isso. Não vejo que isso seja o caminho. Mas que você e seu líder querem assim, nós vamos, pode ter certeza, caminhar no sentido que vocês queiram que a gente trilhe. Bom, o deputado Agenor, aí nesse vídeo, faz uma acusação muito grave de que o deputado Marcos Sobreira é agiota. Agiotagem é crime no Brasil. E ele começou o vídeo, não essa parte que nós apresentamos, mas lá o vídeo original, porque o vídeo todo tem 6 minutos. Ele começa dizendo que o Marcos Sobreira o atacou na Assembleia. E aqui ele concluiu essa parte dizendo que na próxima semana vai responder o Marcos Sobreira na tribuna da Assembleia. Vamos aguardar se ele vai dizer lá na Assembleia, no plenário da Assembleia, que o deputado é agiota. Se ele disser no plenário, a Assembleia tem obrigação de instaurar um processo administrativo disciplinar para o deputado responder no Conselho de Ética da Assembleia sobre esse seu procedimento. Mas vamos ouvir parte do que disse o deputado Marcos Sobreira nesse discurso a que o deputado Agenor Neto se refere. Esperança maior, o sentimento maior que o Centro-Sul espera. O Iguatu é a capital do Centro-Sul. O Iguatu é a cidade polo. O Iguatu é a cidade estratégica, é a cidade onde se comercializa todas e as parcerias são todas no município de Iguatu. E o Iguatu, o povo iguatuense, sapiente como é, deu a resposta a quem usou de tanta truculência, a quem usou de tanta arrogância. O povo de Iguatu mostrou que eles não voltariam ao poder e não vão voltar ao poder pelo mal que já fizeram ao povo iguatuense. E o povo de Iguatu deu ao troco nas urnas, mostrou que o passado temeroso, passado de tortura, o passado de desapropriação, o passado de perseguição, o passado de constrangimento a inúmeros iguatuenses, não vai voltar e jamais voltará à nossa terra. Então, coloco todas as esperanças no prefeito eleito Roberto Filho e todo o nosso apoio e sentimento para que ele possa reconstruir Iguatu, mas reconstruir com parcerias, reconstruir com diálogo, reconstruir com inteligência, reconstruir com união e, acima de tudo, a resposta. Essa eleição no Iguatu foi a prepotência contra a humildade. Reconstruiu Iguatu com muita humildade, com muita serenidade e com muito pé no chão. Bom, todos esses adjetivos qualificativos, o deputado Marcos Sobreira não citou o nome, mas ele está se referindo ao Agenor Neto, que hoje é o líder desse grupo, depois da morte do pai dele, o José Ilo. Quando o Agenor falou no candidato a prefeito que teria sido traído pelo Marcos Sobreira, ele diz o nome e, se a gente não tiver com o ouvido bem apurado, vai entender o outro nome, porque ele diz dá a ideia de Sarto, mas é o candidato de lá que foi derrotado, que era o candidato do Marcos Sobreira, no início, S.A. Vamos aguardar, porque também há a expectativa de que na próxima terça-feira, que é quando deverá acontecer a primeira sessão da Assembleia na próxima semana, e ela possa realmente acontecer no plenário 13 de maio, agora já recuperado. A expectativa é de que o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia, prefeito eleito de Fortaleza, já esteja de volta na terça-feira do seu rápido descanso e vá presidir a primeira sessão no novo plenário da Assembleia,
que para deputados, servidores, a maioria, a quase totalidade dos deputados e a quase totalidade dos servidores, é uma obra inédita. Ninguém conhece absolutamente nada, a não ser os próprios operários da obra. E dentre alguns estão o pessoal da área de imagem da TV, de som da rádio e de som do próprio plenário. Vamos aguardar se o Agenor fará esse pronunciamento na terça-feira. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã,